Gente, hoje recebo aqui o meu convidado de hoje, meu convidado especial, Jean Rodrigues. Ele é empresário, coach e hoje ele vai falar da importância de planejar a semana, que é essencial para atingirmos aí o objetivo durante a semana, né? Pra gente chegar assim na sexta-feira, parar, analisar, poxa, eu tive uma semana produtiva, né? Foi ótima a minha semana. Jean, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Partilhar. Bom dia, Kézia, obrigado, né? Fico muito feliz em voltar aqui ao programa, né? Na verdade é a primeira vez que eu participo desse programa, né? Mas voltar aqui para SBT e eu fico muito feliz em poder compartilhar o que eu estudo. Né? Eu falo assim que não adianta nada a gente estudar, a gente aplicar na nossa vida se a gente não puder levar isso para outras pessoas. E nada melhor que você levar uma mensagem boa para pessoas assim numa rede onde todos têm acesso. E olha, gente, a partir de hoje, toda segunda-feira, o Jean Rodrigues ele vai contar. Nós vamos contar com essa participação especial dele, né? Hoje ele veio presencialmente. Mas quando ele não puder vir presencialmente, ele vai gravar um vídeo, né, falando um pouquinho assim do seu dia a dia e partilhando desse conhecimento e experiência que o Jean Rodrigues tem. O Jean, você atua bastante na área familiar, né? Sim. Principalmente ali nas redes sociais, você partilha muito assim do seu dia a dia na área familiar e falando dessa importância, né, do bom pai, né, do exemplo de pai, né, de você também educar o seu filho, principalmente nos dias de hoje, né? E essa é uma experiência que você partilha principalmente nas suas redes sociais. Sim, eu encontrei a rede social hoje como uma principal ferramenta de você influenciar a pessoa pro bem. Pro bem. Né? Então, assim, dentro do meu dia, dentro das minhas obrigações, com a quantidade de filhos que eu tenho, eu consigo mostrar que é possível você ser produtivo em todas as áreas da vida. Né? Então, por que eu falo tanto de produtividade? Porque a pessoa ela precisa saber organizar o dia dela, organizar a semana dela, se organizar a vida dela, porque é possível você ter uma vida produtiva familiar, é possível você ter uma vida profissional, se você souber usar as ferramentas certas, se você souber usar o conhecimento certo e parar de reclamar. Eu acho que é o grande segredo. Quando a gente fala assim, planejar a semana, né? E também vem essa importância de você ter tempo de qualidade com a sua família. Eu tiro por experiência própria, porque a gente coloca os afazeres, né, sempre em primeiro lugar. E aí quando a gente se depara, a gente chega no final de semana e você pensa e analisa, poxa, eu não tive um tempo de qualidade com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, né? Porque a gente sempre coloca outras coisas como prioridade e isso não é o correto a se fazer. Ou seja, tem como você planejar a semana colocando a sua família, colocando os filhos, a esposa, o seu trabalho, a academia, os seus estudos, sempre numa posição em que deve estar, né, Jean? Sim, eu acho que assim, toda semana que você inicia, você precisa ter um objetivo, né? Nem que seja algo simples, né? Como a moça comentou ali na mensagem. Todos os dias a gente recebe uma oportunidade, né? E eu vejo muitas pessoas assim, se eu tivesse tido a oportunidade, se eu tivesse nascido assim, se eu tivesse o pai tal. Mas eu acho que o negócio é você entender que quando você abriu o olho hoje, você recebeu uma oportunidade. E o que você vai fazer com essa oportunidade? Ou você vai fazer um dia bom, ou você vai fazer um dia ruim. A nossa vida ela é feita de escolhas. Né? Então, todos os dias você recebe essa oportunidade. Para quê? Para fazer um dia bom. E dentro desse dia bom, existem um monte de atividades. E vão existir um monte de problemas. Dentro dos problemas que aparecerão, é como você vai agir diante deles. Né? Então, assim, acho que a primeira mudança em tudo isso é a sua forma de pensar. É a sua forma onde você começa a encarar o seu dia. Independente da vida que você tem. Né? Se é uma vida boa ou ruim. Eu sempre falo, a vida que você tem é uma vida que você merece. Né? Por quê? Muito do que você tem hoje foram escolhas que te levaram até ali. Então, você recebeu hoje. Todos nós acordamos aqui. Quem está assistindo a gente acordou e vai ter uma oportunidade de fazer diferente. Tem a oportunidade de ficar procrastinando, reclamando e tem muitas coisas que sabe o que precisa ser feito. Né? Igual eu tenho as minhas obrigações que todos os dias serão essas obrigações. E eu não posso me permitir reclamar disso, porque eu assumi esse compromisso. Eu tenho um trabalho, eu tenho as minhas redes sociais, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha esposa, que são as minhas responsabilidades. E dentro desse dia, eu preciso dar atenção a cada um deles, dentro de um horário, dentro de um tempo, e isso também cuidando de mim, cuidando da minha saúde, cuidando da minha parte emocional, da minha parte espiritual, né? Então, eu falo que a vida ela é dividida em vários pilares.
E se você souber dividir ali o seu tempo em cada pilar desse durante o seu dia, nem que seja pouco, mas que você dê atenção, você consegue ser uma pessoa mais produtiva. Mas isso exige muita disciplina, que é o que as pessoas não têm. As pessoas, elas se atentam muito a prazeres momentâneos, né? Aquele prazer a curto prazo. E ela acaba esquecendo que aquele sacrifício que ela precisa fazer durante os dias, ele vai levar a algum lugar. Né? Eu sempre cito o exemplo de ensinar a rotina do sono para os filhos, né? Que é uma das coisas que eu gosto muito de falar, igual você comentou. Eu falo muito sobre paternidade, sobre criação de filhos, porque eu tenho um laboratório em casa, né? Eu vivo isso. E assim, no começo é muito difícil mesmo você conseguir fazer um filho dormir a noite toda. Mas com treino, com técnica, com dedicação, vai chegar um tempo que o seu filho vai dormir às 8 horas da noite e você vai ter um tempo para sua esposa, você vai ter um tempo para o seu marido, você colocou uma rotina ali dentro para o seu filho. E a sua rotina também você consegue aproveitar ali com esse tempo que ele está dormindo. Né? Você consegue ter um tempo de qualidade com ele e você consegue ter um tempo de qualidade com a sua esposa. E é isso, a pessoa precisa entender que as 24 horas do dia é igual para todo mundo. Isso todo mundo vai ter igual, isso não vai mudar. E o que cada um faz com essas 24 horas, que é o que diferencia uma pessoa de sucesso e uma pessoa de fracasso. Né? Então, assim, é parar de se lamentar, é parar de se achar vítima de alguma coisa, ter autorresponsabilidade e ser uma pessoa produtiva. E encarar os desafios da vida. Na verdade, ninguém quer sair da zona de conforto, Não. né? Quando eu falo assim, vou sair da zona de conforto, você já, já começa a se incomodar. Agora, Jean, você acha que todo mundo deve fazer isso, colocar assim na agenda, no papel? Como eu vou planejar a minha semana? Aí eu vou lá e coloco, não, eu vou acordar às 5 horas da manhã, aí eu vou pra academia, aí depois eu vou pro trabalho, aí depois eu vou almoçar e nananã. Você acha que isso funciona? É assim que deve ser ou não? Não, eu acho que cada pessoa ela funciona de um jeito. De um jeito. Mas é importante, assim, se uma hora você puder fazer essa experiência em colocar a sua rotina, ali você vai começar a identificar. Só para você ter clareza, né, de quais são os tempos que você tem livre. Né? E dentro daqueles tempos livres, você pode aproveitar, né, alguma coisa ou colocar algum projeto que está parado em prática. Né? Essa ferramenta, ela funciona, mas assim, não para você fazer toda semana. É só para você ter uma clareza aonde você pode se permitir a criar novas coisas ou melhorar aquilo que você tá ruim na sua vida. Né? Então, assim, é mais para clareza. Eu sempre indico você ter um objetivo durante a semana, porque isso é mais fácil, né? É algo mais tangível. Um exemplo, se perguntassem para quem está assistindo hoje, qual é o principal objetivo seu essa semana? Provavelmente você tem uma tarefa muito importante para ser resolvida. E quando você tem isso em mente, você caminha diante dela. Né? Eu sempre falo, se você não sabe para que caminho ir, qualquer caminho vai servir. Né? Então é por isso que é importante você começar a semana predestinada a fazer alguma coisa, né? Olha, eu preciso resolver tal coisa. Nem que seja, eu preciso arrumar aquela lâmpada que está queimada. Porque assim, as pessoas elas vão procrastinando demais. Elas vão deixando para depois. Elas vão deixando para depois, ou elas inventam outras atividades para deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, o meu principal conselho é esse. Tenha um principal objetivo todo mês, toda semana, onde você consiga visualizar aquilo e caminhar diante daquilo e resolver aquilo. E você pode usar uma técnica que é assim, uma recompensa ou um castigo. Como é que funcionaria isso? Um exemplo, se eu coloquei essa semana que eu preciso estudar, né, uma das coisas que eu coloco muito na minha é ler tantas páginas, né, durante a semana. Aí, se eu não conseguir isso, se eu conseguir, geralmente eu falo, vou pedir uma pizza, né, como se fosse uma recompensa. Né? É para o seu cérebro entender e você começar a se educar. Se eu não conseguir, então eu não vou pedir a pizza. Ou amanhã eu vou acordar meia hora antes. Tipo, eu vou tirar meia hora de sono. É como se fosse um castigo, né, para você começar a ter autodisciplina ali, daquilo que você está fazendo. Por quê? Como você falou, a zona de conforto ela é gostosa, né? É que nem esse sofá aqui. Né? É confortável. É bom você ficar nela. Né? E isso é o quê? É uma defesa do nosso próprio cérebro. É o seu cérebro falando assim, fica quietinho, porque quietinho você não vai se frustrar. Porque quando a gente se coloca em desafio, a gente tende a se frustrar. A gente tende a chegar em algum lugar e não é aquilo que a gente queria. E vai fazer com que a gente sofra. Por isso que o cérebro fala, não, fica na zona de conforto, fica aí confortável,
porque senão você vai... E a gente precisa romper isso, a gente precisa sair e é difícil, não é fácil, né? As pessoas assim, tem muita gente com muito potencial, gente boa, gente que tem talento, inteligentíssima, mas não faz porque ela não acredita naquilo. Por que ela não acredita naquilo? Porque a zona de conforto dela é tão gostosa, tão confortável, que ela não consegue sair. Né? Então, para você estar aqui num programa como esse, para você, às vezes, dar um treinamento, né? Como às vezes eu vou, assim, eu preciso romper isso, porque é algo assim que segura a gente. Mas assim, você tem que entender que não é algo seu, é uma coisa que está te segurando para te proteger. Né? Mas é assim, é uma proteção que não faz bem. Né? Por isso que a gente precisa romper essa barreira da zona de conforto. Quando eu falo assim, quando eu penso, planejar a semana, eu acho que está muito aliado à organização do tempo. Jean, você acha hoje que as pessoas perdem tempo onde? Onde que as pessoas mais perdem tempo? Na frente da TV, às vezes no Netflix, no celular, no seu ponto de vista. Se procrastina por quê? Porque fica o tempo todo ali perdendo tempo em algo que não vai ser produtivo para ela. Hoje a tecnologia ela é a grande vilã de tudo isso. Ela pode ser uma grande aliada e uma grande vilã. Pode ser uma grande vilã. Se você pegar hoje os aplicativos, o próprio celular ele te dá um relatório de consumo de acordo com os aplicativos que você tem durante a semana. Se você pegar ali o Instagram, por exemplo, que é uma rede social que todos acessam, e olhar o tempo que você fica no Instagram por dia, você se assusta. Né? Eu, particularmente, quando eu olho esse relatório, eu me assusto. Então, assim, um grande vilão hoje da produtividade é você gastar o seu tempo com coisas fúteis, com coisas que não te acrescentam. Que não edifica, né? Não uma coisa simples, né? Quantos seguidores, quantas pessoas você segue? Né? Por que você está seguindo aquelas pessoas? Se a gente for olhar para o celular, né? Que é uma grande perca de tempo das pessoas. Mas se aquele tempo que você está ali, né? Consumindo conteúdos edificantes, conteúdos que te façam crescer, aí você transforma aquele tempo que você está numa rede social em aprendizado. Mas as pessoas, elas se prendem o quê? Em olhar videozinho, em olhar dancinha, em olhar a vida dos outros, em olhar e julgar as outras pessoas. Então ali você está, além de você estar não aproveitando o seu tempo, você está estimulando uma personalidade ruim dentro de você. Né? Então assim, aproveite o tempo com o celular para ser produtivo. Consuma conteúdo de pessoas que vão fazer com que você cresça. E isso serve para todas as coisas. Eu passei o tempo com meu filho. Eu tenho a oportunidade ali de estar brincando com ele, ou eu posso estar educando ele, ensinando ele, estimulando ele. Então, assim, todo o tempo que você tiver com alguém, você pode produzir, você pode edificar, né? Eu falo que o legado é o que a gente deixa, é o que a gente faz de diferente na vida das pessoas. Né? E assim, que diferença você está fazendo na vida das pessoas que você convive hoje? Tem pessoas que só chegam perto dos outros para reclamar, né? Então você perde tempo. Tem pessoas que só chegam perto dos outros para falar mal da vida de alguém. Então quando você chegar perto de alguém, fala assim, que diferença eu vou fazer na vida dessa pessoa? Aí você começa a transformar o seu tempo em algo produtivo. Porque você começa a sentar numa mesa de jantar ou num almoço em família e começa a edificar aquelas pessoas, a ensinar, a contar experiências, a fazer com que todos cresçam ali. E isso cria um movimento. Esse movimento é um movimento de desenvolvimento, que faz com que as pessoas evoluam. Né? Porque hoje a gente vive uma sociedade meio medíocre mesmo. Né? Eu digo medíocre no sentido assim, é uma média. As pessoas elas se conformaram em viver na média. Né? E quando você quebra essa barreira, você se destaca, você começa a evoluir, você começa a trazer as pessoas que estão próximas a você. Você começa a influenciar as pessoas para o bem. E isso é produtividade. Né? E é o que eu sempre pego no pé de todo mundo. Falo assim, a gente precisa fazer a diferença onde a gente estiver. Né? Para o bem, sempre. Né? Quando você se pegar com os vícios ali, em perder tempo com alguma coisa, ou reclamar, ou falar mal da vida do outro, se policia, né? Traz isso para a consciência, seja consciente. Né? O que eu estou ganhando fazendo isso, né? O que eu estou ganhando? E aí você começa a se sentir produtivo. Né? Você começa a entender que o seu tempo é um tempo proveitoso. E automaticamente você vai sentir vários benefícios que vêm
por causa dessa mentalidade, vem outros benefícios além disso, né? Evoluir, né, gente? Evoluir. Nós precisamos evoluir. Para evoluir é necessário sair da zona de conforto e é muito necessário a gente ter essa consciência. Muito bom mesmo. Já para a gente finalizar aqui o bate-papo com ele, empresário e coach Jean Rodrigues. Jean, vamos lá então. Passo a passo de planejar bem a semana. Aí, alguns telespectadores devem estar pensando, Kézia, mas o Jean é empresário, né? Ele faz a hora dele, a rotina dele, ele vai para a empresa na hora que ele quer, ele não tem que cumprir horário, enfim. Né? Assim, creio que você esteja pensando, não é bem assim, mas creio que você esteja pensando isso. Mas eu, Kézia e Jean, trabalho o dia inteiro, eu tenho que estar no trabalho 7 horas da manhã, depois eu tenho só 2 horas de almoço, aí eu volto pro trabalho de novo, aí chego em casa, eu quero dormir ou ficar assistindo televisão. E aí, o que você faz com uma pessoa que pensa assim, Jean? É aquele velho ditado, assim, hoje as pessoas elas trocam o tempo dela por dinheiro. Né, elas acordam para trabalhar, elas pegam aquele dinheiro, elas gastam com alguma coisa e é o tempo todo vai ali. virando uma bola é um piloto automático. As pessoas elas entram num piloto automático. Se a gente piscar, vocês já vão perceber que é sexta-feira, a semana acabou. Desse jeito. Né? E assim, a gente começa a perder, a gente entra nesse piloto automático e a gente perde a noção das coisas, as coisas boas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, o ser humano ele está tão acelerado hoje, né, dentro dessa rotina, né, igual você comentou, eu também tenho uma rotina muito corrida. E se você é absorvido totalmente por essa rotina, você perde a contemplação. Eu acho que é isso que a pessoa precisa. Aprender a contemplar mais. Né, hoje acordou chovendo, mas com certeza muitas coisas aconteceram boas no dia de hoje. Isso aí, você comentando, eu tive uma experiência muito parecida com isso, porque hoje eu acordo sempre mais cedo do que antes, 5 horas da manhã. E quando eu venho de lá para cá, eu venho justamente contemplando. Então você contempla o dia, a chuva, o sol, né? Quando tá nascendo, aí fica aquela paisagem maravilhosa. E às vezes a gente passa a semana inteira e não olha pro céu, não olha o pôr do sol, o nascer do sol. São coisas simples, isso é verdade. E geralmente de manhã é bonito, né? Quando tá nascendo o sol. Eu não sei o que acontece, gente, mas os passarinhos cantam lá em casa, assim. Os passarinhos cantam. Depois que chove, as folhas ficam verdinha, aquele ar gostoso, é isso mesmo. É exatamente isso, é você começar a dar sentido para a vida. É você começar a olhar para o seu dia e mesmo agora, sendo 7h50, muitas coisas boas aconteceram. Aí você começa a olhar para essa correria do dia a dia, para essa sua rotina de trabalhar, ter que... Mas você esquece dessas coisas que aconteceram, de um pôr do sol bonito, de um cantar do passarinho, de um abraço de um filho. Às vezes é tão automático que você perde a sensibilidade com essas coisas. É um olhar, né, um aperto de mão, um sorriso, e isso vai fazer com que a sua vida tenha sentido. Quando você pegar aquela coisinha que deu errada, 1 minuto de uma discussão durante o seu dia, você transforma, daí você chega no final do dia e fala, olha, meu dia foi horrível, por causa daquele 1 minuto que aconteceu de errado. Mas se você pega essas coisas boas que você contempla, você vai começar a entender que o seu dia é incrível, o seu dia é abençoado, o seu dia é bom e a sua vida vai começar a fazer sentido. Né? Independente da sua condição, independente do seu trabalho, independente da sua profissão. Isso acontece, a gente pode ter um cacto dentro de casa, que aquele cacto cresceu 1 centímetro, você contempla aquilo. Né? Então, assim, você pode olhar as coisas simples. Eu acho que a vida, ela se atém às coisas pequenas, às coisas simples. E a gente precisa aprender a voltar a contemplar aquilo. Né? Por que uma criança consegue olhar para uma flor e um adulto passa despercebido por ela? Né? Uma criança consegue olhar o detalhe de uma flor. Né? Às vezes até parece, Jean, você está ficando doido. Mas não, é isso que é o sentido. Né? O abraço, o beijo, o carinho, o toque. Né? Tudo isso faz a gente entender que a nossa vida não é só trocar tempo por dinheiro. É isso, gente. Tá bom, meu diretor. Meu diretor já tá aqui. Kézia. Para de falar, Kézia. Ai, Deus, é quando o assunto flui, é assim mesmo, né, gente? Jean, obrigada, tá bom? Obrigada mesmo. Tem gente aqui participando. Aí, Kézia, meu final de semana foi assim, família, tá vendo? Que bom, viu, Adriana? Um abraço pra você. Obrigada pelo carinho, tá bom? Jean, obrigada, tá? Pela parceria. Vai ser um prazer receber você aqui, né, todas as segundas-feiras, de forma presencial ou não, mas sempre trazendo, né, essa experiência que você tem do seu convívio e também os conhecimentos
conhecimentos que você adquire aí com os seus estudos e suas leituras. Vai ser muito bom poder começar a nossa semana, gente, partilhando coisas boas, que esse é o nosso principal objetivo. É isso aí, eu fico feliz em poder participar aqui, né? Para quem quer me acompanhar semanalmente, acompanhar a minha rotina, eu sempre compartilho, né? Tá lá as minhas redes sociais, pode ficar à vontade em me seguir. E eu vou estar sempre aqui, né? Então toda segunda eu vou trazer um conteúdo aí onde faz a pessoa entender e ter autorresponsabilidade, dar uma chacoalhada mesmo, porque hoje eu estou entendendo que a pessoa funciona é com os tapas, né? Não adianta passar a mão na cabeça, Não. é com os chacoalhão. Então eu tô seguindo essa pegada. Às vezes você não vai concordar muito com o que eu falo, mas essa chacoalhada vai fazer com que você desperte, beleza? Obrigado mais uma vez, Kézia. Obrigada eu. Vamos então para um rápido intervalo, meu diretor. Daqui a pouco eu já volto para finalizar. E se eu fosse você, eu não saía daí não, viu? Porque volto já. Eu quero partilhar coisas boas com